Que amor é esse que sofreu, que foi até a morte de cruz, a coroa de espinho? Será que você consegue entender que ninguém nesse mundo te ama como Jesus ama a mim e a você? Ele fez por amor. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. E não era sobre ele. Não era o que ele carregou ali. Sobre as dores dele. Não. Era sobre mim e sobre você. Ele me calou. Que me viajou dele. Ele não desistiu. Ele não voltou atrás. Mas ele foi até o fim. E eu e você, muitas vezes queremos parar. Queremos desistir. Queremos recuar. Queremos voltar atrás. Mas Jesus, comigo, você, foi até o fim. Por amor à minha vida e por amor à tua vida, ele padeceu, ele sofreu, ele foi até o fim, a morte de cruz, decai, andou meu rei, ele é pecado na maneira da nadai, fui canchou de mim. Glória, glória, glória. Foi o maior ato de amor que já existiu. E o mais forte de tudo isso é que esse amor não ficou no passado. Ele é até hoje. Ele traz a cura da sua vida. Ele traz a transformação da sua vida. Ele te alcança ainda. E muitas vezes nós queremos parar no meio do caminho, queremos desistir, mas Jesus, ele foi até o fim, não por ele, mas por mim e por você. Que você possa nessa noite refletir o tamanho deste amor pela chuva. Pai, nessa noite eu só quero te louvar. Eu só quero adorar pelo teu tão grande amor, pela minha vida e pela vida de cada um que aqui está. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Nós te louvamos. Nós adoramos o teu nome. Nós glorificamos, nós exaltamos ao único que é digno e merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Agora, Pai, recebe a nossa adoração, que possa subir como um aroma suave diante da tua presença, Pai. É que eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir esse Jesus. Glória a Deus.
nessa adoração nós pedimos que os céus liberem consolo. A família da nossa querida Isa, hoje ela está em luto junto com a sua casa, porque um dos membros da sua família foram tomados pelo Senhor. Que a nossa adoração suba aos céus juntamente com ela, que sempre está aqui atrás tocando e cantando e adorando ao Senhor, mas hoje estão sofrendo por uma perda, como muitas vezes nós também já perdemos, mas que o Senhor que nos ama, que nos envolve, que nos abençoa, que nos consola, é o Deus de todo consolo, venha consolar a ela e a toda a família. Vamos adorar a Deus. Senhor Jesus, o seu amor é como um furacão, e eu me devo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória de descer com maravilhoso. Glória! Oh, glória! Ele me
uma noite profética. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na tua santa e poderosa presença. Meu Pai, estamos todos reunidos na tua casa. Senhor, hoje é uma noite especial. Para nós, meu Pai, é o começo do milagre. Mas para muitos, meu Pai, é um dia de choro, é um dia triste. Mas para nós que cremos, meu Pai, no Senhor, nós cremos que hoje é o começo do milagre. Vai ter virada. O Senhor vai confundir o inimigo. Enquanto eles estavam lá no túmulo, Senhor, fechando o túmulo, selando a porta do túmulo, o Senhor não estava nem mais lá. O Senhor vai confundir o adversário. E o anjo disse, já vai, porque ele já está indo adiante a vocês. O Senhor tem milagre para mim e para você essa noite. Ele ressuscitou, essa causa não é perdida, aleluia. Pai, fala conosco através da tua santa e poderosa palavra. O Senhor já mostrou o poder do Senhor aqui nesses louvores. Nós sentimos a tua presença, a tua paz e o teu poder. Agora vem o banquete, Senhor. Fala conosco através da palavra. Usa a tua filha como um instrumento poderoso na terra como ela já é. Guarda a vida dela, a família dela, livra de toda retaliação. Esconde ela atrás da tua cruz poderosa. Derrama do teu sangue sobre a nossa vida. E fala conosco, nos direciona, meu Pai, essa noite. É que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos saudar o Senhor com palmas para Ele, amém? Aleluia! Glória a Deus. Eu tive uma tia, irmã da minha mãe, que ela ficou conhecida em toda a família como a tia Paixão, porque ela nasceu exatamente em uma sexta-feira da Paixão. Então, enquanto nós estávamos aqui louvando a Deus, ela era uma mulher muito crente, como a minha mãe também é uma mulher muito crente, profetiza do reino de Deus, uma pessoa que não existe impossíveis, tudo é possível para minha mãe. Ela ora, ela entrega cada filho, ela determina, ela crê. Então, mediante a isso, esse louvor, quando eu imagino mesmo que todos estarão diante daquele grande trono, Trorianda Sotrambalamaxéria, como os anciãos se prostram diante do Todo-Poderoso. E eles não ficam com as suas coroas, porque eles também têm um nível de autoridade concedido pelo próprio Deus, que é a coroa, que representa esse nível de autoridade. Mas nenhum deles, diante de Deus, permanece com a coroa na cabeça, porque só um é digno de tudo. Aleluia. Só um é rei soberano. Glória a Deus. Só um é majestoso. Então, nós cremos que o Senhor tem algo grandioso para fazer e vai fazer. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir no livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Iremos ler apenas o versículo de número 7. Daniel, capítulo 10, versículo 7. Se você puder ler comigo, também como eu estou, em pé, logo em seguida você pode tomar teu assento. Daniel, capítulo 10, versículo 7. Ao Senhor Deus seja a honra, ao Senhor Deus seja o louvor, a majestade, o poder, porque tudo é para Ele, tudo provém dEle, tudo se rende a Ele. Aleluia. Você está verificando que todos nós, na sua maioria, estamos de preto. Não porque nós estamos propriamente de luto, mas o preto hoje representa que nós estamos sepultando tudo aquilo que morreu nas nossas vidas e que de alguma forma precisa ressuscitar, e tudo aquilo que precisa morrer
e que na realidade precisa ser sepultado. Amém? Então o luto representa exatamente isso, para que nós possamos trazer à memória a morte de Jesus. Amém? Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! E quando ele ressuscitou aquilo que você depositou diante dele, todos os pecados, todas as decepções, todas as bases nocivas e poluídas. Ele não ressuscitou isso, ele venceu isso por mim e por você. Você pode dar glória a Deus? Agora todos encontraram Daniel capítulo 10, versículo 7. Diz assim: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. E a igreja pode se assentar, dando glória a Deus. Queridos, o profeta Daniel, ele tinha um ofício. Tinha o que, igreja? O ofício de profeta. Porque o Senhor Jesus ainda não havia passado pela terra. E hoje nós não temos mais o ofício de profeta, porque Jesus já veio. Jesus já venceu a morte e o inferno. E sendo assim, Jesus é o Espírito da profecia. O Espírito do quê? Da profecia. Então ele é o verbo vivo, ele é a própria palavra de Deus consumada. Se nós agora não precisamos mais de reis, a maioria das nações não possui mais reis. É uma ou outra nação que é governada por reis, por um governo monárquico. A nossa nação, ela possui um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário que governa todas as bases, serem aquilo que é local, aquilo que é estadual e aquilo que é nacional. Mas aqui nós vamos avaliar que existiam reis, sacerdotes e profetas. E Deus, ele levantou o profeta Daniel em um tempo muito difícil, em um tempo aonde o povo de Deus estava muito rebelde. E Jeremias, que antecedeu o profeta Daniel, que Daniel era muito jovem, mas Jeremias já era um profeta cheio de autoridade que envolvia todo o povo de Deus. Mas nesta época, olha só, Jeremias foi levado ao calabouço. Jeremias foi açoitado. E todas as vezes que nós lemos a passagem dos profetas sendo humilhados, sendo envergonhados, sendo perseguidos, sendo açoitados, sendo presos, imediatamente nós falamos: mas Deus, os profetas são a voz que o Senhor tem na terra. Então por que o Senhor permite que tais coisas de vergonha, de humilhação, de açoites, como o profeta, ficaram carne viva? E aí nós vamos avaliar que Deus também levantou um profeta chamado Oséia para se casar com uma prostituta. Coitado do Oséia.
teve filhos com essa prostituta. Gomer era o nome dela. Aí você diz, por que Deus? Porque quando um profeta estava sendo humilhado, representa o que o povo estava fazendo com o próprio Deus. Quando um profeta era envergonhado, açoitado, representa o que o povo está fazendo com o próprio Deus. Quando um profeta se casa e se une com uma prostituta, representa a prostituição do próprio povo de Deus, que faz com o seu próprio povo, quando se prostra a Baalins, a imagens de esculturas, que invocam um Deus, que todos dizem que é apenas a representação, mas como pode ter a representação de uma coisa que não existe? Só existe um único e verdadeiro Deus. Só que todas as vezes que um profeta se levanta para dizer isso ao povo de Deus, para o povo se converter ao seu Deus, para se voltar ao seu Deus, para se prostrar ao seu Deus, e o povo se rebela e bate, zomba, humilha, despreza tudo o que está fazendo com a voz de Deus na terra, está fazendo com o próprio Deus. Aí você diz assim, mas agora ainda bem que não tem mais ofício de profeta. Agora ainda bem que não tem mais essa parte dos profetas como era Jeremias, Isaías, Ageu, Zacarias. Ai, glória a Deus que não tem mais. Agora é pior. Porque agora quando o Espírito Santo libera uma palavra profética, a palavra de Deus diz que quando desprezam o Espírito Santo, que é o próprio Deus, não é mais um profeta, não é mais uma carne, não é mais um homem, mas quando o próprio Deus transforma por meio de uma palavra revelada, e há pecados contra o Espírito Santo, esse pecado é muito difícil ser perdoado, não porque Deus não queira perdoar, mas porque o direito legal das trevas se aposta de uma tal maneira daquela vida que ela nunca mais vai ter prazer em Deus. Ela vai ter prazer em qualquer coisa menos em Deus. Não sei se você já chegou a conversar com um desviado. Ele faz qualquer coisa, mas ele não quer saber de Deus, nem da igreja, nem da palavra. Quantas vezes você vê uma pessoa embriagada e ela diz, eu já sei tudo que você vai falar. Ela está cambaleando, ela está fétida, com um cheiro de bebida vencida, mas ela está falando que ela conhece Deus, que ela conhece a palavra de Deus. Mas por que ela não busca Deus? Por que ela não está na presença de Deus? Porque um dia, em algum momento, houve uma blasfêmia, um pecado contra o Espírito Santo. E quando nós pecamos contra Deus, inocentemente, Deus dá um chacoalhão. Hoje, o Senhor me deu um chacoalhão dizendo assim, sabe, quantas vezes você ora e você pede perdão por algumas coisas que você acredita que tocou na minha santidade, que me atingiu, que me feriu, que me machucou. E eu perdoo você, porque você não consegue fazer nada disso, porque eu não sou como vocês. O que é humano, o que é falho, o que é fraco, o que é pecador, não me atinge, porque eu sou santo, eu sou Deus, eu sou Criador, eu sou o Senhor.
quem machuca você, quem fere você, porque você não sabe como aquela pessoa está sendo naquele momento bombardeada. E nós somos muito bons julgadores, juízes, principalmente se nós formos detentores de algum nível de autoridade sobre alguém. Principalmente se existe um delegado de polícia, um policial, um juiz, qualquer pessoa imbuída de uma autoridade governamental e ela não for respeitada à altura, ela já manda prender, ela já move um processo, ela já persegue e depois ela quer a misericórdia de Deus. Então Daniel está vivenciando um tempo exatamente aonde ele sabe que a perseguição sobre profetas é muito grande e ele não tem ninguém a quem recorrer. Daniel não é mais um menino de 17 anos. Daniel não é mais um menino de 20 anos. Daniel não é mais um menino de 30 anos. Daniel não é mais um senhor de 40, 50, 60 anos. Daniel agora tem 87 anos. É um ancião de quase 90 anos. E ele está pedindo a Deus que liberte o povo das mãos dos babilônios. Porque quando o povo vai para a Babilônia, ele tem 17 anos e ele é levado também. 70 anos do cativeiro babilônico passou. E agora Daniel está orando a Deus, está clamando ao Senhor para libertar o povo do cativeiro. Assim como muitas vezes o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis para que haja libertação sobre as nossas vidas. Porque em um momento de decepção, de amargura, nós levantamos os nossos olhos para os céus e falamos ao Senhor: Deus, o Senhor pode me ajudar? O Senhor pode ter misericórdia de mim? Às vezes numa oração bem simples, numa oração bem pequena, nós falamos a Deus: se o Senhor puder, faz alguma coisa agora que eu não aguento mais. E por que nós falamos que não aguentamos mais? Porque às vezes o nível de guerra, os níveis de opressão são tão intensos que nós levantamos os olhos para os céus e falamos: eu não aguento mais, e não aguenta mesmo, porque nós somos fracos na nossa carne, só somos fortes em espírito, porque em espírito nós estamos interligados a Ele, que é forte, poderoso, soberano, majestoso. Só quem crê, joga a mão para o alto e expressa a sua adoração a Ele. Aleluia. Daniel ora e Deus recebe a oração na hora, como recebe a sua. Só que existe um detalhe: Daniel está em cativeiro babilônico, território maligno, principados territoriais têm direitos. E Daniel está pedindo pela libertação de um povo que está à mercê de principados territoriais. Então o adversário não quer liberar o povo de Deus que foi lançado lá, exatamente porque estava em rebelião contra o próprio Deus. A libertação de muitas vidas não é uma oração apenas que você coloca a mão na cabeça e fala: sai em nome de Jesus. Existe um mundo invisível com direitos legais por trás. E o próprio anjo enviado pelo próprio Deus
foi impedido de chegar até o profeta. Se um anjo do anúncio, chamado Gabriel, que anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus e que trouxe diversos outros anúncios, um anjo que é aquele que leva a mensagem do próprio Deus, que assiste diante do próprio Deus, que fica na presença do próprio Santo de todos os santos, foi impedido por um principado territorial. Imagine nós, pecadores, falhos e fracos. Não vamos ser? Eu sou neta de crente, pastores. Sou filha, sou prima, sou sobrinha. As minhas tias e irmãs da minha mãe, todas elas, estavam à frente de ministérios. Ela é a última. Por isso que eu disse estavam, ela é a última, ela é pastora formada. Por isso eu posso te dizer o quanto o crente é perseguido. O quanto nós cristãos que cremos em Deus somos açoitados e dependemos da graça de Deus. Então Daniel não foi diferente. Por mais especial que ele tenha sido. Imagine só sátrapas, adivinhos, necromantes, feiticeiros, magos. Nabucodonosor teve um sonho. Ele manda convocar os magos especiais que assistem diante dele para dizer: eu quero que vocês falem o que eu sonhei e interpretem. Um deles disse: só se fosse a própria divindade que está acima de todas as maiores divindades para ter acesso a isso. Ninguém mais pode. Ele falou: então me traga todos aqui. Todos os magos, todos os feiticeiros, todos os sátrapas, todos os homens adivinhos. E se nenhum deles puder falar quem é, o que é que eu sonhei e o que representa, todos, sem exceção, serão mortos. Então você percebe que a mão do próprio Deus é a mão de quem? Muitas pessoas poderiam falar: é o diabo. Não, o diabo não ia matar o povo dele que serve a ele. O próprio Deus estava fazendo aquilo para mostrar o poder dele, a soberania dele, a majestade dele em um deles. E aí o profeta Daniel disse: eu vou orar ao meu Deus. O Senhor me dá uma noite para mim entrar em oração e jejum. E no dia seguinte, na manhã seguinte, eu trarei o meu Deus revelado. E Deus revelou para o profeta Daniel entregar a Nabucodonosor o que havia sonhado e o que representava. No resumo, o profeta disse: várias nações fortalecidas, elas vão se levantar de uma forma muito grande, mas o Senhor, Nabucodonosor, representa nessa grande estátua que Deus te mostrou. E a cabeça desta grande estátua é de ouro. O Senhor representa esta cabeça. A sua cabeça é de ouro. A sua força é inigualável. O seu poder é maior do que todos. Em vez de Nabucodonosor ficar feliz, ele endemoniou. Ele falou: não, eu não quero ser só o cabeça. Eu quero ser o cabeça, o pescoço. Eu quero ser o peito, os braços. Eu quero ser o tronco. Eu quero ser as pernas, os pés. Eu quero ser tudo. Eu não aceito que o seu Deus tenha dito isso. Então é isso que representa o sonho que eu tive? É. Então agora eu vou responder. Foi lá que levantou uma estátua de ouro
crentes. Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo ajoelhado e os crentes de pé. O Sadraque, fala, Mesaque, você não vai abaixar não? Só se o Abednego abaixar. E aí, Abednego? Eu não. Eu prefiro morrer crente do que me abaixar desviado. Não, eu fico aqui. E aí? Como é que vai ficar? Mesaque. O Abednego já falou. Sadraque. E nenhum deles louvaram aquela estátua. Nenhum deles se desviaram. Sabe o que eu aprendo, pastor Ivone? Que qualquer coisa a gente se desvia. Sabe aquela menina que foi levada cativa e que o profeta Eliseu orou por Naamã, o chefe dela, que tinha levado para sua casa? Essa menina foi com um propósito, e o maior propósito foi o pai dela. O pai dela não aceitou ele como um porteiro do rei. Ele não aceitou o suborno de Naamã, que era o chefe de todo o exército, era o principal. Ele não aceitou o suborno para ele entrar como ele, superintendente total lá do rei. E quem era o senhor do reino? Acabe. Depois o seu filho. Ele não aceitou, e por isso a filha dele foi levada cativa. E depois que ele descobriu o poder soberano do Deus de Israel, que o curou da lepra, mergulhando 7 vezes no Rio Jordão, ele liberou aquela escrava. Sabe o que eu aprendo? Que nós que somos de Deus e que não nos prostramos a nenhuma situação que o mal exige que modifique e queime o nosso caráter cristão, nós podemos aceitar. Imagine só, se chegar uma guerra aqui, e se você não negar a Jesus, você morre. Pior, pais de família, homens, se você não se prostrar, nós matamos os seus filhos, nós matamos a sua mulher, nós vamos abusar da sua mulher na sua frente com todos esses outros homens e vamos matar. Será que todos os homens vão aceitar isso? Ou vão dizer para Deus: Deus, o Senhor entende, é a minha família, é a minha esposa, são os meus filhos? Tudo acontece segundo a voz de Deus. Por isso, Daniel, quando ele diz a verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram, vão para a fornalha, e o Nabuquinho está lá olhando, e olha de novo, e olha mais uma vez, fala para os súditos dele: escuta, nós não colocamos lá, hein, bispa, 3 homens atados? E por que tem 4 e ainda dançando nas voltagens? Livres, porque aquelas cordas só serviram para uma coisa, para desamarrar os crentes e colocá-los em adoração ao único que é digno, ao único que é poderoso, ao único que é soberano. Só quem crê joga a mão pro alto e fala: eu creio. Trobrianda sotramba la machéria. Foi aí então que os 3 jovens enriqueceram, porque Nabucodonosor realmente viu quem era o Deus deles. O que eu quero dizer para você é que Daniel está diante de tudo isso. Nabucodonosor morre, seu filho assume,
sabe, todo o material do grande templo de Deus é levado. E aí Beltzazar, o filho de Nabucodonosor, faz uma festa. E já alto pela bebida, pelo vinho, ele manda pegar os utensílios da casa do Senhor. Não mexe com o que é de Deus. Nós somos humanos e falhos, ele é santo. Não mexe. Eles vão lá e trazem para Beltzazar os vasos do templo de Deus e começam a beber. Passado algum tempo, tem uma mão lá no fundo escrevendo: Mene, Mene, Parsi, Tequi. Aí lá, seu reino acabou, o reino. Mas ninguém sabe interpretar. Mandam chamar quem? O profeta. E o profeta diz: porque você tocou naquilo que era de Deus, Deus rasga agora o seu reino. Ele morreu. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Daniel participou de muitas coisas nesses 70 anos. Daniel não é uma pessoa sem experiência. E eu estou falando com gente aqui que há muito tempo crê em Deus. Há muito tempo espera em Deus. Há muito tempo ora, jejua, se consagra. Há muito tempo depende de Deus. Eu estou falando com gente que quer ter o sobrenatural de Deus. Levanta a mão e fala: Deus me perdoa. Fala mais uma vez: Deus me perdoa. Eu quero conhecer Deus sobrenatural. Agora vamos lá, vai mudar o reino de novo. E Daniel vai para a cova dos leões. E essa é a história que mais me surpreende em Daniel. Como é que pode Daniel ir para a cova? Se ele é correto, é por ele ser correto e os outros não o querem. Só que Daniel passa a noite toda na cova. O rei chega de manhã, ele está vivo. E quem colocou, quem armou, quem arquitetou todo o projeto para Daniel ir para a cova, agora vai entrar na cova. E não vai dar tempo nem de chegarem no fundo da cova. Morrem todos. Não somente os homens, mas homens, mulheres e filhos. Isso me ensina uma coisa: a descendência daqueles homens não vai existir. E agora, passado mais alguns anos, Deus toca no coração de Daniel para orar e tirar todo o povo do cativeiro. E ele não recebe na primeira oração, no primeiro dia. Ele ora no segundo e ele não come, e ele não bebe, não vem nada. Ele ora no terceiro, ele ora no quarto, ele ora no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo. Ele está desfalecendo. Mas ele permanece até 21 dias. Quando o anjo do Senhor chega e fala: você é muito amado, por tua causa eu vim. Só que o principado do reino da Pérsia me impediu de chegar até você. E olha só o que nós lemos no versículo 7. Eu só, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor. Caiu sobre quê? Eles não viram, mas eles ouviram, eles sentiram, eles sabiam que algo grandioso tinha ali. Por isso, não culpe as pessoas que não veem, não entendem, não sabem aquilo que você já sabe, aquilo que você já conhece, aquilo que Deus tocou no teu coração para você escolher. Fiquei, pois eu só, versículo 8, e vi esta grande visão, e não ficou o quê? Força em mim. Você está acompanhando? Daniel capítulo 10, versículo 8 diz assim: fiquei, pois eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em quê? Em desmaio, e não retive força alguma.
Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Muitos estudiosos falam, ele caiu porque ele estava jejuando há 21 dias. Não foi por isso. Ele caiu porque a nossa carne é falha, é frágil, é pecadora. E se você jejua, você se abstém das coisas da terra, e chega um ser celestial diante de você, o teu espírito tem força, o teu espírito tem autoridade para resistir, mas o teu físico não. Por isso Daniel caiu e o anjo levantou e falou, eu vim por causa da tua oração. Agora eu quero falar sobre o jejum de Daniel. Daniel jejuou porque ele estava envolvido pelo poder e autoridade de Deus por um território que ele era profeta há 70 anos. Ele era homem de Deus há 70 anos naquele território. E ele estava envolvido por uma causa que Deus liberou para ele. Como que muitas pessoas vão fazer um jejum de 21 dias, dizendo ser de Daniel, se você não é Daniel, se você não está na grande Babilônia, se você não é profeta como ele, e se você não está na causa dele. Cada um tem que ter uma revelação para não atrair para si uma catástrofe. Porque você talvez esteja pronto, mas você tem esposo, mãe, pai, filho, tio, primo. E alguém pode ser que não esteja pronto. E em vez de você realmente se fortalecer, você vai destruir pessoas da tua casa, pessoas da tua família, por uma coisa que você não foi chamado para ser nem para ter. Daniel foi, nós não. Amém? Aquilo que Deus requereu das nossas vidas, Ele vai revelar. Ah, mas está na Bíblia para Daniel, não para as nossas vidas. Foi isso que Deus muitas vezes me falou. Cuidado com o que você pede para outras pessoas fazer, elas não estão prontas, não tem direção, não tem qualificação e não tem força espiritual para isso. Quero que você abra comigo, para que a gente possa finalizar e entender isso. Filipenses capítulo 1. Assim como você, eu também recebi muitas orientações e fiz muitas coisas, como boa pentecostal que nós somos, oriunda de um ministério assim, que fazia muitas coisas assim, e a gente via muitas pessoas sofrendo, perdendo, por falta de orientação do mundo espiritual. Filipenses 1:5. Desculpa, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que é que Deus está falando para mim e para você? Daniel foi obediente. Jeremias foi obediente. Mas aqui diz que não é para termos o mesmo sentimento que houve em Daniel, ou em Jeremias, ou em Obadias, ou em Amós, ou em Isaías. De certo que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em quem?
Em quem? Vocês não leram comigo, igreja? O que está escrito aí em Filipenses 2,5? De certo que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em? Bem alto, hein? Mais alto, bem alto para o inferno ouvir. Em quem? Nós somos de Jesus, nós não somos da religião A, B ou C, nós não somos uma filosofia, nós não somos de uma seita, nós somos de Deus em Cristo Jesus. Então, de certo que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que abriu a sua vontade, que não quis ser semelhante a Deus, que não quis liberar novas leis, novas atitudes proféticas. Não, ele foi o que ele tinha que ser, ele fez o que ele tinha que fazer. O quê? Ele cumpriu o seu propósito. Qual era o seu propósito? Morrer na cruz. Qual é o seu propósito, igreja? Obedecer a Deus. Obedecer a sua palavra. Obedecer os seus mandamentos. Deus não vai colocar o mandamento daquilo que os profetas no ofício de profeta tiveram, porque o ofício de profeta não existe mais. O que existe hoje? Espírito Santo. É necessário que eu vá para que o Consolador venha, e ele já veio. E o Espírito Consolador, 1 Coríntios 12, fala sobre os dons espirituais, os dons de falar em línguas, de profetizar, de curar, de interpretar, os dons de discernimento de espírito. Nós, como igreja do Senhor, nos dar através da sua palavra a maior autoridade. A igreja fica em pé em nome de Jesus. Você sente um peso tão grande. Daniel sentiu, Isaías sentiu, Jeremias sentiu. Todos os homens e mulheres que passam pela terra sentem. Mas o Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Hoje representa a crucificação, a morte de Jesus, que um dia passou por aqui e passou pela morte de cruz. Mas o bonito é que ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o meu e o seu pecado. E nós precisamos aprender com ele como resistir toda a ação do mal e descansar nele. Quando o Senhor falou isso tudo para mim nesta tarde, eu também fiquei chocada, igual existem pessoas nesta noite chocadas com essa palavra, sem entender, porque nós somos bons religiosos. Como bons religiosos, nós queremos imitar tudo aquilo que os nossos irmãos já fizeram, só que o que eles